Candidato Daniel Solon, do PSTU, começa o dia aqui na TV Cidade Verde, está aqui com a gente. Bom dia, candidato. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia a todos, professor, candidato. Continuando essa série de entrevistas que o Notícia da Manhã está fazendo com os candidatos que disputam o governo do Estado. Candidato, o senhor tem defendido o não pagamento da dívida pública. São cerca de 60 milhões de reais gastos por mês para esse pagamento e o senhor sugere que esse dinheiro seja levado para outros investimentos importantes no Estado. Mas não fica o Piauí numa situação difícil em não pagar débitos importantes como esse? Olha, Nádia, essa deve ser uma luta, inclusive, nacional. Nosso candidato a presidente da República, o Zé Maria, também tem feito essa discussão do quanto que é prejudicial para o país, para o Estado, para os estados, para o Piauí como um todo também, o pagamento da dívida. O governo federal destinou ano passado 42% dos recursos para o pagamento da dívida, que já foi paga várias vezes. E isso está comprovado em vários estudos. Da mesma forma aqui também no Piauí. Olha só um exemplo disso. Quando o governador Wellington Dias assumiu em 2003, a dívida do Estado era de 2,3 bilhões de reais. De lá para cá, quem acompanhou o pagamento de juros, amortizações, encargos da dívida, essa dívida foi paga várias vezes. E hoje, mesmo com uma grande transação feita em 2012, pagamentos de 1,2 bilhão de reais em juros e encargos da dívida, essa dívida hoje chega a 3,4 bilhões de reais. Há uma discussão, inclusive no Senado Federal, para renegociar essa dívida, mas essa renegociação não nos interessa. O que de fato devemos fazer é uma auditoria da dívida e suspender essa dívida para garantir os investimentos necessários na saúde, na educação, na reforma agrária, na geração de empregos, enfim, na melhoria da vida das pessoas que sofrem diariamente com a falta de serviços. E que irregularidade poderia acontecer na dívida? Irregularidade na aplicação do recurso ou na forma como ela foi contraída? Existem irregularidades na forma como ela foi contraída, inclusive é uma discussão... Mas foi aprovada na Assembleia, depois passou por todo o trâmite do Banco Central, no Tesouro Nacional. O que é que os estados têm feito uma discussão, inclusive nacional também, com relação a isso? Os juros aplicados, os juros que foram colocados no contrato, superam bastante, por exemplo, os juros que são cobrados das grandes empresas quando contraem empréstimos junto ao BNDES. Então, é um dinheiro que é muito caro, na verdade foi isso, a dívida foi contraída dessa forma, e é impagável, na verdade. Você deixar de pagar, por exemplo, o médico no hospital, melhorar o salário do servidor, deixar de fazer o saneamento básico, deixar de melhorar na geração de empregos na juventude e para pagar juros de banqueiro, como está colocado, é uma dívida, inclusive, muito questionável e por isso que a gente defende o não pagamento dessa dívida. Agora, candidato, o senhor tem colocado o seu nome à disposição da população do Piauí em outras eleições, e nessa o senhor se candidata mais uma vez ao governo do Estado. No entanto, o seu percentual nas pesquisas mostram que o senhor tem cerca de 1% das intenções de voto nesse momento. Qual é a expectativa de um partido de esquerda com poucos recursos de se viabilizar numa campanha eleitoral como essa, com esses percentuais e com essas dificuldades? Esse número, esse percentual, ele reflete a desigualdade que é o sistema eleitoral, que não é nada democrático. Basta ver que a gente tem pouquíssimo tempo de TV, 57 segundos, a gente também faz questão de não assumir nenhum compromisso com empresas nem com empresários, ou seja, nós não recebemos dinheiro de empresas na nossa campanha, ao contrário de candidatos que estão aí disputando o pleito com 20 milhões de reais na campanha. Então, de onde vem esse dinheiro? Do bolso do candidato? Certamente não. Vem das grandes empresas que vão depois cobrar a conta muito cara. Então, o que é que nós devemos discutir? O próprio sistema eleitoral, que é muito antidemocrático, e fazer com que o processo eleitoral também para os pequenos partidos se dê um tratamento igual. A gente comemora estar aqui nesse espaço democrático, também no debate, mas quando a gente vai analisar a presença de Zé Filho, a presença de Wellington Dias nos últimos 2 anos nos noticiários, é muito maior do que a nossa presença. Ou seja, a gente quase não apareceu enquanto eles faziam campanha há 2 anos, com grande espaço na televisão. Aqui nós estamos tendo agora
apenas na eleição. Infelizmente, é assim que funciona para a gente, para os partidos menores. Por falar em compromissos, na sabatina da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, apresenta uma série de propostas que imaginava-se consensual para ser abraçada pelos candidatos. Mas o senhor deixou de assinar algumas. O que o senhor não concorda da plataforma de defesa da OAB para o candidato ao governo do Estado? A gente assinou a plataforma de saúde, de idosos, de jovens e adolescentes, mobilidade urbana, transporte, vários assuntos, direitos humanos. O que é que a gente tem de discordância? Com relação à política tributária, que é um assunto que a gente defende que deve ser cobrado mais impostos de quem pode pagar mais do que os empresários, portanto. Os empresários não pagam impostos aqui, tem uma política de isenção fiscal muito forte, enquanto quem paga sou eu, é você que está nos assistindo. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da segurança. Para melhorar a segurança, não precisa necessariamente aumentar a repressão, aumentar o número de policiais. Tem que, de fato, investir nas políticas públicas e discutir, inclusive, o próprio policiamento do nosso Estado. Não é uma discussão apenas local, é uma discussão nacional, inclusive internacional. A própria ONU faz uma recomendação de que o Brasil dê fim à polícia militar, porque é um aparato muito truculento, com características muito ditatoriais, e que se crie uma polícia civil única, onde os policiais militares hoje possam ser remanejados para essa polícia civil, ser retreinados para atuarem de forma preventiva, sabendo atuar com os movimentos sociais, que hoje são bastante reprimidos. E a outra questão é com relação a drogas. A gente faz um debate também muito tranquilo com relação a isso, é polêmico esse tema, é também nacional, não é o Estado que regulamenta, mas é em nível nacional, de que essa guerra às drogas que é colocada hoje só tem matado, só tem favorecido mesmo ao extermínio da população jovem e negra nas periferias. É preciso garantir o tratamento das pessoas que estão hoje usando abusivamente das drogas, que estão viciadas, mas é preciso tirar essas pessoas da mão do traficante. Como é que nós podemos tirar essa mão do traficante? Acabando com o papel do tráfico. Por que existe o tráfico? Porque existe a proibição de consumo e a proibição do comércio. Então, o que o PSTU faz essa discussão junto com outros partidos? É preciso legalizar as drogas e colocar sob o controle do Estado. E, dessa forma, garantir a repressão ao tráfico e também garantir tratamento adequado para as pessoas saírem da mão dos traficantes e que possam ser tratadas e que possam ser reencaminhadas para o trabalho. O senhor defende não só... Existe uma questão para essa questão das drogas, existe já há alguns anos uma discussão sobre a descriminalização do uso da maconha, por exemplo, mas o senhor fala de drogas de uma forma geral. A gente tem outras drogas pesadas e que estão destruindo os nossos jovens e as nossas famílias. Quando o senhor diz a legalização das drogas sob o comando do Estado, seria de todas as drogas? Olha, não é uma ideia apenas do PSTU, até mesmo pessoas liberais, neoliberais, como Fernando Henrique Cardoso, defendem aí a legalização da maconha, por exemplo. Por que nós ampliamos para essa questão das outras drogas? Primeiro porque é preciso tirar também as pessoas que usam essas outras drogas da mão do traficante. E outra coisa, essas pessoas que hoje fazem uso do consumo de drogas por qualquer motivo, e não é o Estado que vai impedir isso, que as pessoas usam o que quiserem, na hora que quiserem, elas precisam ter, no mínimo, uma segurança do que estão consumindo. As pessoas estão piorando a sua condição social e de saúde porque consomem drogas misturadas com produtos altamente nocivos, né? E por isso é que as pessoas também estão morrendo e estão cada vez mais viciadas nessas drogas. Então, só a maconha não vai resolver o problema. Mas, como eu disse para vocês, não é uma decisão estadual, não é o governo do Estado que defende, que tem que refazer isso. A política de drogas é uma política nacional, é federal e precisa de um debate amplo com a sociedade para discutir sobre isso. O senhor tem dedicado boa parte da sua agenda eleitoral a visitas a empresas, a fábricas, enfim, a contato direto com funcionários, empregados, operários. O que é que o senhor, como governador, se eleito, pretende realizar com relação a essa parte de desenvolvimento, geração de emprego? O que é que precisa mudar no Piauí nessa área? A gente tem feito essa caminhada junto aos operários porque esse é o nosso foco, né? A classe trabalhadora. Trabalhadores da construção civil, de fábricas, do comércio, servidores públicos, a juventude, o povo da periferia. Porque os outros partidos prometem governar para todos, mas na verdade quando são eleitos eles não governam para todos, eles governam para quem os financiou, para os grandes empresários. Nós temos um foco que são os trabalhadores. Agora, como é que vamos melhorar a situação dos trabalhadores?
com relação, primeiro, à questão de gerar emprego aqui, que é importante no Piauí, né? Nós defendemos um amplo programa de obras públicas, criado através de uma empresa de obras públicas, onde se garante, por exemplo, a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais, gerando milhões de empregos, e obras públicas onde? Na saúde, fazendo saneamento básico, escolas, creches, quadras de esporte, moradias. Quer dizer que a empresa privada não realiza obra no seu governo? Não realiza porque, geralmente, o que é que acontece? Essas empresas, essas construtoras, elas superfaturam as obras, há um jogo de interesse com os governos e há até a chamada corrupção nessa relação de contrato. Então, para a gente baratear as obras e garantir as obras de qualidade, nós temos que fazer com a empresa pública e sem a intervenção de qualquer empresa privada. O senhor já falou sobre a questão dos empresários aí, que os empresários não pagam impostos aqui, já falou que as empresas privadas não vão realizar obras no seu governo. Qual seria a sua relação de governador com a classe empresarial do Piauí? E isso não interferiria, o senhor fala na geração de empregos, isso não interferiria numa queda do desenvolvimento, da capacidade produtiva do Estado e também na redução do número de empregos gerados? O que é que nós temos hoje? É uma jornada de trabalho bastante extensa dos trabalhadores, 44 horas semanais. Em países desenvolvidos como a Alemanha são de 35 horas semanais. Então, o nosso candidato a presidente defende essa redução para 36 horas semanais, para gerar milhões de empregos. Deve ser gerado pelo menos 20 milhões de empregos com essa mudança de jornada de trabalho. Mas para isso tem que mexer no lucro dos empresários. Olha, os empresários que querem se instalar aqui no Piauí, podem se instalar, não vai ter nenhum problema. O que é que eles não vão ter? Eles não vão ter o incentivo fiscal que hoje tem, essa guerra fiscal. Mas outros estados também oferecem incentivos fiscais. E aí o Piauí não fica numa desvantagem? Não perde competitividade? É por isso que nós defendemos em nível também nacional esse fim à guerra fiscal dos estados. Essa guerra fiscal não tem sido boa para ninguém. O que tem sido feito aqui no Piauí é que está se virando uma verdadeira China no que se diz respeito a empregos precarizados, baixíssimos salários e o incentivo fiscal para a instalação de empresas aqui. Se a gente garante tratamento igual em todos os estados para a instalação de empresas, é claro que nós vamos garantir empregos de melhor qualidade e fazer com que o empresário pague imposto. Olha só, em 2012, o Estado deixou de arrecadar 182 milhões de reais dos grandes empresários. Em 2013, 295 milhões de reais em isenção de impostos. E para esse ano está previsto a isenção de 310 milhões de impostos. Então, o que é que acontece? Juntando esse dinheiro, a isenção fiscal, com combate à sonegação e também com o não pagamento da dívida, que gera em torno de 330 milhões só no ano passado, você tem dinheiro suficiente para melhorar os serviços públicos, aumentar salários dos servidores, garantir saúde pública de qualidade, contratar professor para a UESP, para o Estado, enfim, melhorar a cultura, que hoje está sofrendo, inclusive, um ataque do prefeito Firmino Filho, né? Estão querendo acabar com a escola de teatro, ali tomar o prédio da escola de teatro Gomes Campos, enfim, garantir serviços públicos fundamentais para a população sair da situação de caos social que vive hoje. Candidato, o senhor agora tem 1 minuto para se dirigir à população, aos eleitores piauienses e dizer por que o senhor merece ser governador do Piauí. Olha, a gente tem feito um chamado, né, e dialogado com os trabalhadores, com a população em geral, para a necessidade de transformar o Piauí no estado de fato que suas riquezas se voltem para os trabalhadores. Hoje, não só hoje, mas historicamente, as riquezas do nosso estado, que é muito rico em terra, em água, em minérios, tudo isso tem servido para enriquecer pequenas famílias, poucos grupos familiares. Então, nós defendemos um Piauí para a classe trabalhadora. Então, é nesse sentido que a gente chama você a votar no PSTU, porque votando no PSTU, você fortalece as lutas do povo por salário decente, por emprego, por saúde, por educação, por reforma agrária, por moradia. E, dessa forma, a gente, de fato, coloca os trabalhadores governando o Piauí. As eleições não mudam a vida do povo, mas é um momento importante da gente, nas eleições, com o seu voto, fortalecer nossas lutas. Obrigado e vote 16 para presidente, Zé Maria presidente, Daniel Solon governador e 160 Geraldo Carvalho senador. Bom dia. Muito obrigada pela entrevista, candidata Daniel Solon do PSTU. Um bom dia para o senhor. Na segunda-feira, nós vamos ouvir aqui no Notícia da Manhã o candidato Neto Sambaíba do PPL.